Existe uma diferença enorme no mercado de reprodução bovina hoje e eu vou te contar qual que é. A diferença entre aquele profissional que aspira e aquele que lidera projetos de reprodução bovina. Hoje no mercado, gente, de aspiração e de FIV, existem basicamente dois tipos de profissionais. O primeiro é um profissional que sabe aspirar bem. Ele domina a técnica, ele executa o procedimento e ele realiza o trabalho dentro da fazenda. E por aí para. O segundo já é aquele profissional que entende algo muito maior. Ele entende como estruturar projeto de reprodução dentro das fazendas. Esse cara, ele cria uma diferença enorme no mercado. Porque se o primeiro é um cara que executa aspiração, ele é um cara que participa da estratégia genética do produtor. Ele ajuda no programa como um todo. Ele entende o que ele está fazendo e o que o produtor quer. Isso muda completamente três coisas importantes. O tipo de fazenda que te chama para trabalhar, o nível de responsabilidade que você assume dentro do projeto, vocês podem ter certeza disso, e o quanto você consegue crescer dentro desse mercado. Muitos veterinários, eles acreditam que trabalhar com aspiração e com FIV significa apenas uma coisa: saber aspirar bem, saber executar técnica. Entregar tanto as vacas aspiradas com tantos ossos. Mas quem realmente trabalha com grandes produtores, que é o meu caso, sabe que isso é só uma pequena parte do jogo. Porque na prática, gente, o produtor ele não quer apenas alguém que faça aspiração, ele quer alguém que ajude a acelerar o melhoramento genético do rebanho, trazendo ferramentas, trazendo novidades, participando do negócio. E quando você entende isso, o seu papel dentro da fazenda muda completamente. Você deixa de ser apenas quem executa o procedimento e passa a ser alguém que participa da estratégia reprodutiva da fazenda. E uma coisa é totalmente diferente da outra. Hoje, eu quero te mostrar exatamente isso. Por que os aspiradores que crescem mais no mercado não vendem apenas aspiração? Eles vendem estratégia reprodutiva. Agora, deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Quando nós abrimos as inscrições para esse evento, para essa aula, eu comecei a ler as respostas de vocês. E alguns padrões ficaram muito claros. Muita gente falou coisas assim, ó. Eu ainda não sei por onde começar na aspiração. Meu maior desafio é ganhar experiência prática no campo. Eu preciso melhorar minha recuperação de oócitos. Eu quero entrar nesse mercado, mas não sei como começar. E a verdade é que isso é muito mais comum do que parece. Vocês falaram a mesma coisa. A maioria dos veterinários interessados em OPO acredita que o problema está apenas na técnica. Vocês foram prova disso. Vocês escreveram isso na pesquisa que vocês preencheram. Muitas vezes o problema não está só na técnica. E eu vou fazer vocês entenderem hoje. O problema está em entender o sistema completo da fazenda. O problema de projeto, de reprodução, o que ele quer. E é exatamente isso que diferencia quem apenas tenta aspirar
de quem realmente constrói uma carreira dentro da reprodução bovina. O cara que ele é visto como uma referência e constrói uma carreira analisando o projeto. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu quero que vocês entendam que é muito importante o projeto. Já aproveita e vão aquecer os dedinhos aí, ó. Me conta no chat. Hoje você quer aprender a aspirar melhor ou você quer aprender a estruturar projetos de reprodução? Vamos ver se nós estamos alinhados. Vamos lá, escrevam aí. Qual que é o erro da maioria dos aspiradores? Existe um erro estrutural no mercado. A maioria dos aspiradores pensam só no procedimento. Mas os grandes projetos de reprodução, eles exigem o quê? Planejamento. Na prática, o aspirador chega na fazenda e ele já faz umas perguntas técnicas, na maioria das vezes. Quantas doadoras temos para aspirar hoje? Quando vamos aspirar novamente? Quando que eu vou voltar aqui novamente? E quantas receptoras estão prontas? Essas três aí são básicas. O mediano faz isso aí de cara. Essas perguntas são importantes? Sim. Mas elas não são as primeiras perguntas que você deve fazer. Antes de pensar na aspiração, existe algo muito mais importante, gente. Qual é o objetivo do criador nesse projeto? Que tipo de genética ele quer multiplicar? E isso aparece muito claro quando converso com profissionais que querem entrar nessa área. Os novatos, principalmente. Eles falam o quê? Eu preciso melhorar minha recuperação de ossos. Volta para a técnica. Outros falam, meu desafio é ganhar experiência na prática. Volta para a técnica. Outros perguntam, como eu começo na aspiração? Percebe uma coisa interessante? Essas perguntas são todas técnicas. Todas técnicas. Só que o mercado, ele não recompensa apenas quem executa técnica. O mercado, ele recompensa quem resolve o problema do produtor. É o problema que vale dinheiro. Não é só aspirar, não é só furar folículo. A maioria dos aspiradores não entende de estratégia genética do produtor, o que ele quer, que tipo de gado ele quer fazer, destino dos embriões, ele quer transferir a fresca, ele quer transferir congelado, ele quer exportar embrião, ele quer fazer para ele quer congelar excedente, modelo econômico do projeto, diferença entre gado de leite e gado de corte, velocidade desejada de evolução do rebanho, em quanto tempo ele quer chegar em 2.000 matrizes, por exemplo. Então, o que acontece? O aspirador comum, ele executa um procedimento. E o aspirador de elite, ele estrutura o programa de reprodução. Isso é completamente diferente. E isso muda totalmente o valor que ele gera dentro da fazenda. Vocês têm que entender isso. Isso vai muito além da técnica. Como que pensa um grande produtor? Vamos inverter a lógica. Se você sentar hoje com um grande produtor, a cabeça dele não vai estar na aspiração. Ele vai estar pensando em 3 coisas principais que são importantes para o projeto dele. Qual que é a primeira coisa? Pode até pôr no chat aí. Primeira coisa, melhoramento genético. Como que eu posso melhorar o meu plantel mais rápido? Ele vai te perguntar isso aí. Você vai responder o quê? É comprando uma genética boa. Multiplicação de genética superior. Quais as ferramentas que você pode usar para multiplicar os melhores animais? A PIV, por exemplo. Mas será que ele está pronto para PIV? Você quer não é um cara de IATF ainda?
Velocidade de evolução do rebanho. Quanto tempo ele vai levar para chegar no nível genético que ele quer. Por isso que ele faz perguntas, como, por exemplo, quantos embriões eu consigo produzir por ano? Quantas receptoras eu vou precisar para isso, para encaixar nesse meu projeto? Quantas prenhas eu posso gerar com essas receptoras, com esses embriões? Em quanto tempo eu acelero meu programa genético? Vocês percebem a diferença? Ele não está pensando em procedimento. Ele está pensando em resultado genético. E vocês têm que entender que são coisas totalmente distintas. Quem consegue responder essas perguntas vira estratégico dentro de uma fazenda. Ele faz parte do projeto. Ele vai ajudar a estruturar um projeto de reprodução bovina. Agora, vamos falar na prática. Um projeto de reprodução bem estruturado, ele vai envolver 5 pilares principais. Anotem aí, por favor. Primeiro pilar, seleção de doadoras. Nem toda doadora ela deve estar dentro de um programa intensivo de ópio. Ela tem que ser boa. Tem que ser boa porque o cara quer. Você precisa avaliar o quê? Genética, se é o que ele quer. Se ela vai deixar descendentes que ele quer. Idade da vaca, se ela reproduz ainda. Histórico reprodutivo, se já tem ou se não tem. Produção de ósseo. O custo da prensa depende muito de produção de ósseo. Valor genético dentro do plantel. Quanto que vale o descendente? Essa escolha define boa parte do processo para ter sucesso ou não. Vai definir o projeto. Segundo, estratégia de coleta. Como é que você desenha isso? Aqui entra o desenho do programa. Você precisa definir frequência de aspiração, número de doadoras no programa, intervalo entre as coletas, que muda. É 15 dias, é 20 dias, é 30 dias. Logística com o laboratório, é perto, é longe, vai custar caro a logística. Isso vai impactar diretamente a produção de ósseo e embriões. Terceiro, estrutura de receptoras. Esse é um ponto, é um dos pontos mais negligenciados. Um projeto de reprodução precisa considerar o quê? Quantidade de receptora disponível, qualidade reprodutiva dessas receptoras, manejo nutricional, esse é fundamental, dessas receptoras, sincronização adequada, depende do lote, você tem que adequar protocolos. Sem receptora bem estruturada, não existe escala no projeto, entendam isso. Quarto, destino dos embriões, o que o cara quer fazer? Esse ponto muda completamente o desenho do programa. Os embriões, eles podem ser usados para transferência na própria fazenda, venda de prenhez, venda de embriões, que cada vez é mais moda e é mais uma facilidade de mercado. Formação de banco genético, ele pode congelar o excedente. Cada estratégia exige um planejamento diferenciado. Você tem que entender que cada estratégia é para aquela realidade. Quinto ponto importante, planejamento anual. Um projeto sério, gente, sempre responde perguntas como quantas aspirações serão feitas no ano, pelo que o cara quer. Quantos embriões esperamos produzir no ano? Ah, eu quero fazer 1000 prenhezes. Quantos embriões eu preciso? Quantas prenhezes queremos gerar? Qual é a meta genética do programa?
Quando você domina isso tudo, você deixa de ser um prestador de serviço. Vocês conseguem entender isso? Você passa a ser parte da estratégia da fazenda. E o quinto, que é onde entra o aspirador de elite. O aspirador de elite entende que o trabalho dele não começa na agulha, começa no planejamento. Ele entende do quê? O que ele tem que entender? E vocês vão passar a entender a partir de agora. Genética. Ele tem que saber de genética. Tem que saber de melhoramento genético. Para aquele caso específico. Seleção de doadoras. Ele tem que ajudar o criador a selecionar a doadora boa. Produção de ósito. O que elas vão produzir? Eficiência do laboratório, um laboratório bom, que chegue no objetivo. Índice de prenhez, como que eu melhoro isso aí? Porque com isso ele consegue orientar o produtor, ajustar a estratégia, prever resultado, vai ter previsibilidade de resultado, melhorar a eficiência do programa. E é exatamente por isso que ele passa a serviço como um parceiro estratégico do projeto. E o sexto, por isso aumenta o faturamento. Aqui acontece uma virada importante. Quando você domina apenas a técnica, você vende procedimento. Mas quando você domina o sistema de reprodução, você vende projetos. E isso muda completamente o quê? O seu posicionamento dentro da fazenda, dentro do mercado. Na prática, o aspirador comum é chamado para aspirar, furar folículo. O aspirador de elite ele é chamado para estruturar programa genético. É completamente diferente. E isso vai gerar o quê? Quando você é chamado para estruturar um programa genético? Recorrência no trabalho. Você vai ser chamado várias vezes. Relacionamento de longo prazo com o produtor, porque você passa a fazer parte da estratégia dele. Previsibilidade de faturamento, você entrega um negócio que ele consegue fazer conta. E você vai começar a fazer contratos maiores. A grande oportunidade que você tem no mercado é o seguinte, ó. Uma coisa que me chamou muita atenção na resposta de vocês. Muita gente escreveu assim, ó, quero aprender técnica do zero. Voltou para técnica. Quero entender como começar. Quero dominar a seleção de ósito. Quero melhorar minhas taxas. Ou seja, existe muita gente querendo entrar na reprodução, mas quase ninguém sabe qual é o caminho estruturado para isso. E vocês estão falando de técnica, eu estou falando para vocês de projeto. Totalmente diferente. Hoje, existe uma realidade muito clara no mercado. Cada vez mais, fazendas querem trabalhar com FIV e multiplicação genética. A demanda está há anos crescendo. Se você pegar gráficos de um ano 2000 até 2025, é ascendente o crescimento, mas existe um grande gargalo. Faltam profissionais realmente preparados para estruturar esses programas. Ou seja, o problema não é falta de mercado. O problema é falta de qualificação estratégica. Eu tenho certeza que é por isso que você está aqui. Exatamente aí que existe uma enorme oportunidade. As pessoas não se preparam mais. As pessoas, elas estão cada vez mais fissuradas em aprenderem uma técnica e ponto. Para a gente caminhar até o final, eu quero reforçar a principal ideia que eu quis trazer hoje. Existe uma diferença muito clara no mercado.
Vou repetir. A diferença entre quem aspira e quem lidera projeto de reprodução. Hoje, existem basicamente 2 tipos de profissionais atuando com aspiração. O cara que executa o procedimento, que eu falei para vocês que a grande maioria, ele chega na fazenda e só realiza a aspiração, cumpre a parte técnica e encerra o trabalho. Ele vai embora. Ele vai ser chamado só para aspirar. Mas existe o segundo, que é esse cara que eu quero que você vire, que é o que eu sou. O profissional que entende algo muito mais estratégico. Ele estrutura o projeto dentro da fazenda. Ele consegue sentar na mesa do criador e falar do negócio do criador. Ele pensa em pontos que vão muito além da aspiração. Esse cara, ele pensa e ele entende de seleção de doadora, estratégias de coleta, estrutura das receptoras, planejamento de produção de embriões e principalmente a meta genética do que o cara quer. O que ele quer? Que tipo de gado ele quer fazer? Quando você começa a dominar isso, algo vai mudar no seu posicionamento. Você deixa de ser visto apenas como um prestador de serviço e passa a ser visto como uma estratégia no programa genético da fazenda. E hoje, gente, o mercado está precisando exatamente desse tipo de profissional. Cada vez mais produtores querem trabalhar com FIV e multiplicação genética, mas ainda existem poucos profissionais realmente preparados para liderar esses projetos. E nós vamos caminhar amanhã para isso. Foi exatamente pensando nisso que eu preparei a próxima aula. Na próxima aula, eu vou te trazer algo ainda mais prático. Eu vou mostrar para vocês os erros técnicos que derrubam as taxas de aspiração, os ajustes que fazem diferença real na recuperação dos ossos e o que realmente separa um aspirador comum de um aspirador de elite no campo. E aí que muda tudo. A verdade é que muitos profissionais só querem aprender essas coisas depois de anos de tentativa, de erro. E muitos aspiradores com resultados abaixo do esperado. Eles demoram para virar essa chave. Amanhã eu vou te mostrar isso de uma forma direta e aplicada. Então, se você hoje está em alguma dessas situações, ainda não sabe exatamente por onde começar na aspiração, quer melhorar sua recuperação de ossos, quer entender como entrar no mercado da reprodução, ou quer sair do nível técnico básico, amanhã você vai virar essa chave. A aula de amanhã não é apenas uma continuação do que a gente viu hoje. Ela é uma aula onde eu vou te mostrar coisas que muitos aspiradores só descobrem depois de anos no campo. Essa aula, ela não vai ficar disponível. Vocês sabem disso. Por isso que eu preciso que vocês assistam ao vivo. Justamente porque muitos desses pontos eles precisam ser de contexto, exemplos reais, discussão, nós vamos debater. Então eu quero combinar uma coisa com vocês. Se você realmente quer evoluir na aspiração folicular, esteja comigo amanhã, ao vivo. Porque quem estiver presente nessa aula vai entender na prática o que separa um aspirador comum de um aspirador de elite. E eu tenho certeza
que tem muita coisa que eu posso te ensinar. Porque no final das contas, a diferença entre crescer ou ficar parado nesse mercado não é apenas em saber aspirar. Está em entender a reprodução de forma estratégica. E é exatamente isso que eu vou te mostrar amanhã. E se por um acaso você tem algum amigo que você pode chamar para essa aula, por favor, fique à vontade e chame essa pessoa que eu tenho certeza que ela vai deixar de ver o mercado como somente técnica e vai começar a pensar como um gestor que também usa a técnica. Te espero lá, hein? Até amanhã.